Devin. Meu ex que me traiu com minha mãe e contraiu gonorreia com ela. Como meu ex está irritado com o fato de eu continuar dizendo às pessoas que minha mãe lhe deu uma DST, ele quer que eu pare. Portanto, vou contar uma história sobre como meu ex, Devin, contraiu DST. Vou fazer uma paráfrase e resumir. Em 2014, fui forçada a fazer balé pela minha mãe. Eu odiava, pois não era do tipo bailarina, então briguei com minha mãe, mas, no final, acabei desistindo e fui mesmo assim. E foi assim que conheci Devin. Ele era o bailarino mais lindo que eu já vi, ele se portava com graça, seu sorriso era inebriante e todo mundo queria um pedaço do Devin, mas ele só tinha olhos para mim. Não demorou muito para começarmos a namorar. Ele tinha 16 anos e eu tinha 14. Eu estava apaixonada por Devin. Ele deveria ser meu cavaleiro de armadura brilhante, no entanto, Devin era apenas um maricas embrulhado em papel alumínio. Cerca de 5 meses após o início do nosso relacionamento, Devin e eu fomos a uma festa. Na metade da festa, perdi Devin, então fui procurá-lo. Encontrei-o recebendo um boquete. Eu o encontrei recebendo um boquete de outra garota. Eu simplesmente fui embora. Eu estava tentando ir para casa quando o cafajeste apareceu, dizendo para eu entrar no carro dele. Eu não quis. Disse ao Devin que fosse se fuder. Eu preferia ir para casa no escuro a ter que lidar com a bunda dele. Não me lembro como Devin me convenceu a entrar em seu carro, mas quando entrei, eu só queria saber por quê? Por que ele me traiu? Aquele filho da mãe tentou me enganar, nada disso aconteceu, ele não sabe do que estou falando, eu não vi nada, não foi o que se viu, eu estava inventando coisas. Eu não acreditaria nessa merda, porque sei o que vi. Em seguida, Devin desligou os faróis do carro e o acelerou pela estrada de terra, sem iluminação pública, e gritou que ia matar nós dois e que, quando alguém encontrasse nossos corpos, pensaria que tinha sido um acidente. Devin, então, parou o carro e me disse que se eu falasse mais uma vez daquela garota, as coisas não acabariam bem para mim. Depois disso, Devin me levou para casa. Eu deveria tê-lo deixado depois disso, mas estava com muito medo dele. Não demorou muito para que o abuso físico e emocional começasse. Namorar Devin era como namorar minha mãe. Ele gritava comigo, chorava e batia o pé quando eu não fazia o que ele queria. Batia em mim, repetidamente. Pressionava-me para fazer sexo. Forçava-me a fazer pó de anjo. Ameaçava se desviver quando eu me recusava a falar com ele. Namoramos por 1 ano e, nesse ano, vivi um inferno. Não contei às pessoas o que estava acontecendo, porque tinha medo de que ninguém acreditasse em mim. Vamos ao título. Eu tinha um treino de tênis, mas na metade do treino comecei a me sentir mal, então liguei para o meu padrasto para me buscar e me levar para casa. Antes de entrarmos na garagem, lá estava o carro de Devin. Não era de se estranhar, pois às vezes Devin ficava em casa esperando por mim. Então, quando entramos na casa, nós os ouvimos. Minha mãe e Devin não estavam quietos. Meu padrasto sacou o celular para gravar e, então, subimos as escadas e vimos o Devin batendo na minha mãe. Havia muitos gritos, ameaças e choro. Meu padrasto e eu fomos para o carro, dirigimos até um estacionamento e apenas choramos, enquanto nossos celulares explodiam. Meu padrasto então enviou o vídeo de minha mãe e Devin para os pais de Devin. Meus ex-sogros pediram uma reunião, eles trocaram informações e meu padrasto disse que os veria no tribunal. Os pais dele tentam fazer de conta que Devin foi uma vítima. 1. A idade legal de consentimento em minha cidade natal é 16 anos e ele tinha 17 na época. 2. Não, ele não era, porra. Se você assistir ao vídeo, Devin estava tentando arrancar o telefone da mão do meu padrasto e, quando comecei a chorar perguntando como ele podia fazer isso comigo, Devin começou a me dizer para parar de chorar porque eu nem era tão bom em sexo. Meu padrasto e eu voltamos para casa, eu fui para o meu quarto enquanto ele foi arrumar suas coisas para ir embora. Minha mãe entrou no meu quarto e eu estava chorando, porque, apesar de Devin ser um pedaço de merda, ele ainda era meu namorado. Minha mãe começou a tirar sarro de mim por eu estar chorando. Não é minha culpa que seu namorado me quisesse. Pare de chorar, talvez você possa se maquiar um pouco mais para manter um homem. Então ela continuou dizendo que Devin a agradava muito bem,
Que ele sabia como fazê-la gozar como um homem de verdade e que, ao contrário do meu padrasto, ele sabia onde ficava o clitóris, que Devin sempre dizia a ela que ela era mais apertada do que eu. Durante todo o tempo, Devin estava tentando me ligar. Pessoal. A maneira de Devin se desculpar foi me culpar. Sinto muito que você tenha visto isso, mas se você passasse mais tempo comigo, eu não teria procurado outras mulheres. Sua mãe me apoiou e cuidou de mim. Você me abandonou quando eu mais precisava de você. Blá, blá, blá. Culpa da vítima, tipo, vadia. Eu lhe dei meu coração e minha alma. Coloquei minhas necessidades em segundo plano por causa das suas. Que porra você quer de mim? Então Devin mudou de tática, tentando me convencer de que eu havia entendido mal a situação. Como, filho da mãe? Eu vi você transando com a minha mãe. Seu bastardo de merda. Então, rapidamente, fui para a escola e não falei com minha mãe nem com Devin naquela época. Então, a irmã de Devin espalhou para a escola a notícia de que Devin havia feito sexo com minha mãe. Eu tinha medo de contar às pessoas que Devin estava abusando de mim porque sabia que ninguém acreditaria em mim, pois Devin tinha essa reputação de bom menino. Apenas algumas pessoas viram como Devin era realmente horrível. Entretanto, Devin deixou sua máscara cair e me bateu na frente de todo o corpo decente. A parte engraçada de Devin ter me batido é o fato de que ninguém acreditava que ele estava fazendo sexo com a minha mãe. Ninguém acreditava nisso até que ele me bateu e começou a gritar que eu tinha arruinado a reputação dele. Ele só precisava manter a boca fechada. Fomos separados e tive de explicar ao diretor e ao nosso orientador educacional que aquela não era a primeira vez que Devin me batia. Aquele garoto fez coisas muito piores comigo do que apenas me bater. Você quer ouvir uma merda de massa? Antes de mim, Devin estava em um relacionamento com uma garota e fez com ela o mesmo que fez comigo. Ela contou às pessoas e ninguém acreditou nela porque, como eu disse acima, Devin era um bom menino aos olhos de todos. Eles isolaram a garota até o ponto em que ela teve de se mudar. Ninguém acreditava nela, até que Devin me deu um tapa e não ajudou o fato de Devin ter feito birra. Ele foi suspenso porque quebrou coisas em sua birra. Depois disso, muitas pessoas se manifestaram e falaram sobre como Devin era secretamente um pedaço de merda. Os pais de Devin deram ao meu padrasto algum dinheiro para mantê-lo fora do tribunal e depois se afastaram por vergonha. E meu padrasto e minha mãe se divorciaram porque Devin não era a única pessoa com quem minha mãe estava traindo. A propósito, minha mãe nunca deixou de ver Devin. Aquela vadia o levava em viagens elaboradas, eles iam ao Havaí, à Disneylândia e ao maldito Texas. Devin e minha mãe eram uma combinação feita no inferno. Mas o karma prevalece. Devin sofreu uma lesão na perna e não pode mais fazer balé, engordou, minha mãe o deixou, os pais dele o abandonaram e, da última vez que verifiquei, ele trabalha em uma loja de automóveis e mora com a irmã. E, para completar, minha mãe lhe passou gonorreia. Como está sua perna? Eu sei que você está lendo isso, seu pedaço de merda. É uma pena, não é? Você se esforçou ao máximo para ter uma vida boa, mas no final está endividado, gordo pra caramba e não vale nada. E eu? Estou apaixonada, casada e feliz com um cara que me trata como uma rainha e tem 3 bebês. Como a parte mais suja da minha bunda, Devin. Edit, Devin viu esta postagem. Repito, Devin viu esta postagem. O Devin está na plateia, pessoal. Edit 2. O Saltfembot não é o Devin, deixem essa pessoa em paz. Deveria ter dito isso antes. Esse não é o Devin. Nunca percebi que alguns de vocês estavam atacando o pobre coitado. Deixem-no em paz. E não, essa não é minha conta real, é apenas um redditer que comenta em uma postagem. Deixem essa pessoa em paz, não sou eu e não é o Devin. Minha tia está processando meu locador. Quando começo a digitar este texto, não sei nem por onde começar. O grau de arrogância da minha tia e da minha prima é tão extremo que vai ser difícil manter a concisão. Vamos começar com o título da postagem e voltar ao assunto. Há alguns meses, minha tia veio me visitar de fora da cidade. Meu apartamento é bem pequeno, então, à noite, eu a deixava dormir na minha cama e ia para a casa do meu namorado. Certa noite, ela voltou para casa em um Uber, depois de uma festa.
Quando a deixei em casa, ela me disse que estava tentando ficar bêbada. No dia seguinte, antes de eu me levantar para dirigir para casa, ela me enviou uma mensagem de texto dizendo que caiu em um buraco quando o motorista do Uber a deixou em casa e depois disse que o motorista do Uber atropelou seu pé. Já estou cético. Por que cético? Você pergunta? Minha tia tem um histórico repetido de ações judiciais contra empregadores anteriores, prédios de apartamentos, locadores e outros. Esse não é seu primeiro rodeio. Minha tia é uma mulher obesa e diz que as lesões causadas, como uma hérnia de disco etc., não eram pré-existentes e que sua qualidade de vida mudou. Mais um pouco de contexto, eu e outras pessoas sempre suspeitamos que ela tem Munchausen. Ela sempre usou seus problemas de saúde para conseguir atenção ou dinheiro. E tudo que ela fala é sobre seus problemas de saúde constantes. É sempre alguma coisa, mas nenhuma das resoluções para esses supostos problemas de saúde jamais é buscada para ser resolvida. Voltei e ela estava andando, talvez mancando um pouco, mas dizia que era o pé que estava doendo e ficava colocando gelo no pé enquanto a perna estava esticada. Os exames que ela fez mais tarde dizem que ela tem uma ruptura parcial da acro. Minha melhor amiga teve essa lesão recentemente e não há como ela ter esticado a perna daquele jeito. Alguns dias depois de ir embora, ela me manda uma mensagem de texto dizendo que está processando a Uber. Eu não respondo a mensagem. Alguns dias depois, ela me diz que está processando o meu locador. Imediatamente, fiquei furioso. Se fosse qualquer outra pessoa, eu sabia que as motivações seriam diferentes. Mas conheço minha tia e seu padrão de comportamento na vida diz muito, ela não se importa com o fato de estar comprometendo minha situação de vida para seu próprio benefício. Então, como fica a questão do direito? Ela não só acha que tem direito à minha segurança em minha própria casa, como também, uma semana antes, escreveu uma lista de coisas que quer que meu pai, seu irmão, pague para o casamento de sua filha. Como mãe solteira, minha família cuidou da filha dela, ela vinha passar os verões conosco e, no Natal, minha mãe lhe dava mais presentes do que nós. Quando éramos crianças malcriadas e reclamávamos, ela nos dizia que não tinha um pai para lhe dar presentes e que não queria que ela se sentisse excluída. Por que a mãe dela não está comprando presentes para ela? Você pergunta. Por causa de sua péssima administração do bom dinheiro que ela ganha. Ela diz que está sempre falida, mas tem um emprego com um bom salário, mas todo o seu dinheiro vai sabe Deus para onde. Pagar as astronômicas prestações do cartão de crédito dela? Sei que não está indo para as contas médicas, porque ela frequentemente se gaba de não pagar as contas médicas. Quem se gaba disso? Seu telefone toca o dia todo, cobradores ligando para ela. Então, vamos voltar ao momento atual, pedindo ao meu pai milhares de dólares para o casamento, enquanto ela está processando o proprietário da casa da filha dele pelas costas. Para que ela precisa de dinheiro? Você pergunta? Bem, a filha dela vai se casar em outubro e, como ela escreveu no e-mail, precisa de dinheiro para o casamento. Então, quando contei aos meus pais, meu pai ficou furioso e ligou, mandou um e-mail e uma mensagem dizendo que ela precisava parar com isso. Ela nunca respondeu. O momento foi muito ruim porque na semana seguinte a filha dela deveria ficar comigo por alguns dias. Eu quase disse a ela para não vir, mas já era tarde demais e decidi que tentaria ser a pessoa mais importante, afinal, ela não é a mãe dela. Mas eu deveria ter lembrado que, depois de 2 anos morando com eles, ela é de fato a mãe dela. Curiosamente, tive uma emergência médica com meu cachorro na noite anterior à data em que ela deveria ficar aqui, e eu não podia ter mais 2 pessoas em meu apartamento de 600 metros quadrados e cuidar adequadamente do meu cachorro doente. Assim, ela pôde ficar com um amigo. Eu a vi no primeiro dia em que ela esteve aqui, não falei nada e ela também não falou, mas ficou claro que havia um enorme elefante na sala. Naquele dia, minha tia decidiu responder ao meu pai, iniciando um bate-papo em grupo com nós 3, enviando uma foto do cartão de advogado dela e dizendo que podíamos fazer qualquer pergunta. Meu pai responde com raiva algo como não me mande mensagens com raiva. Não tive mais notícias da minha prima naquele segundo dia e, finalmente, ela me enviou uma longa mensagem dizendo que não se sente confortável em me ver por causa do que acabou de acontecer e que está triste com a falta de empatia demonstrada pela mãe dela quando ela precisa desse dinheiro para pagar as contas médicas. E que agora isso vai arruinar seu casamento. Nesse momento, eu desabafei. Ressaltei que os fundos do processo não iriam para as contas médicas,
porque ela não as paga, e esse é um fato bem conhecido por quem a conhece. Então, perguntei a ela qual seria o destino dos fundos, seu casamento? Também mencionei o direito dela e, na mesma frase em que ela refuta seu direito, ela começa a dizer onde estava o dinheiro quando eu pedi, blá blá blá. Uma das coisas que ela disse foi onde estava o dinheiro que eu pedi no testamento? O testamento de nossa avó, que ainda nem está no túmulo. Eu poderia continuar falando sobre o direito que minha prima e minhas tias têm de receber uma pequena parte de tudo que eu e minha família temos, mas vou terminar com uma pequena história para dar a vocês uma ideia do que é esse direito. Quando me mudei para Utah, onde as duas moravam, tive que voltar para casa para pegar minhas coisas e voltar. Inicialmente, eu estava de visita e não planejava me mudar, mas quando vi, quis ficar. Então, quando voltei para casa para pegar minhas coisas, um amigo nosso em comum saiu com os dois no Dave and Buster's. Essa história me foi contada por esse amigo em comum quando eu estava tentando desculpar os maus tratos e o abuso financeiro a que eles me submeteram. Na época, eu sabia que eles eram oportunistas, mas nunca pensei que fariam isso com a própria família, então eu tentava dar desculpas para eles. Finalmente, o amigo me interrompe e diz, eu não ia lhe contar isso, mas acho que você precisa ouvir isso. Enquanto estávamos no Dave and Buster's, elas, principalmente minha tia, estavam reclamando que não tinham dinheiro. Meu amigo, que não tem escrúpulos em chamar a atenção das pessoas, perguntou a ela, então por que você está gastando dinheiro agora? A resposta dela? Não tem problema, a Gabi tem dinheiro. Edith, desde que eu e minha prima tivemos aquela conversa desagradável por texto sobre a qual escrevi, não nos falamos mais. NC total e não tenho nenhum desejo de falar com eles novamente. Obrigado a todos que validaram minha experiência e me deram ótimos conselhos. Depois de anos sendo criticado por eles sobre sua suposta condição de vítima, tem sido um desafio para mim sair dessa nuvem e vê-los como realmente são. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!